E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvi o problema do bico raspando nas peças, que isso eu acho que, pelo menos com as impressoras, eu vejo muita gente reclamando desse problema na impressora, na Netune, né, na Elego, que é essa daqui. Então a gente sabe que o nivelamento da base é fundamental, que esteja da mesa aqui, né, o nivelamento aqui da mesa esteja perfeito, perfeito. Só que mesmo assim, eu continuei tendo muito problema de raspar bico, inclusive de arrancar a peça da mesa. Aí eu mexi no nivelamento desse aqui do eixo Z, né? Isso aqui também estava, ele não estava de acordo com a mesa. Eu fiz até um vídeo mostrando isso e mesmo melhorou muito, mas não resolveu. Conforme as peças iam ficando mais altas, eu começava a raspar o bico e aí apelei para fazer a correção na configuração, que nada mais é do que quando o bico ele termina uma impressão, ele retrai o filamento, ele viaja para um outro canto para começar de novo. Então nada mais é do que fazer o quê? É fazer o bico levantar, fazer essa viagem e baixar e continuar imprimindo, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que configura isso no Prusa, no Orca e no Cura. E depois no fim do vídeo eu vou fazer umas experiências para a gente ver o quanto custa isso para a gente em tempo de impressão, tá bom? Então vamos lá para o computador. Bom, vamos lá. Então vamos começar pelo Prusa. Prusa, já estou com a versão 2.8.0. É recente essa versão, nós estamos em 10 de agosto de 2024. Então vamos lá. Primeira coisa, tanto no Prusa quanto no Orca, a gente consegue, no Cura eu não tenho certeza, mas no Prusa e no Orca a gente consegue fazer essa configuração tanto para filamento quanto para impressora, tá? Então, no meu caso, eu fiz para impressora, porque eu tenho problema em qualquer impressão que eu fizer, então eu já deixei para impressora. Eu posso fazer para o filamento, aumentando ou diminuindo o tanto que eu estou levantando o bico conforme a necessidade, tá? Mas fazendo para impressora, eu já resolvi o problema em todas as impressões, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou adicionar uma forma aqui para a gente ver. Eu vou apertar a tecla S para de scale, né? Para aumentar a escala dele. Aí vou arrastar aqui para deixar baixinho assim, só para a gente ter uma ideia. Então é um cubo normal, a gente vai fatiar ele aqui, que ele vai ser preenchido, tá? Aqui, olha, no Prus a gente consegue marcar o que eu quero ver. Eu quero ver o deslocamento, ele vai fazer uma linha azul, tá vendo? Às vezes, esse bico, ele raspa não o suficiente para arrancar a peça, mas às vezes ele machuca, né? Ele marca a peça, fica aparecendo essa linha. Então por isso que essa configuração é interessante. E vou deixar marcado para ele mostrar aqui as retrações, porque ele vai levantar o bico logo após ou simultaneamente a retração do filamento. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira camada, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver como é que vai fazer aqui. A primeira não, uma das primeiras camadas, né? Então, vamos lá, nós estamos aqui na 10ª camada. Olha, ele começou com uma retração porque ele veio da camada de baixo, tá? Ele viajou até o ponto inicial, né, o bico. Aí ele vai começar agora, ó. Fez a primeira perímetro interno aqui, né? Aí ele vai fazer o segundo e agora o terceiro. Já mudou aqui a cor, né? Então nesse menu aqui da esquerda aparece, ó, perímetro externo, o perímetro, né? Então ele vai mostrando. Ó, então vou aqui, fez, terminou. Agora o que ele vai fazer? Ele vai reposicionar, ó, ele fez uma retração, veja que ficou um ponto aqui, ó, meio vermelho, tá vendo? Eu vou voltar. Ele está mostrando que nesse ponto ele retraiu. Agora ele fez uma viagem até um ponto inicial aqui, onde ele vai começar a fazer o preenchimento, tá vendo? Então, deixa eu ver se ele tem mais alguma viagem aqui. Ó, aqui ele fez uma retração. Deixa eu trazer para cá. Ele fez uma retração, olha. E agora ele fez uma outra viagem para esse ponto onde ele vai começar
uma nova tarefa aqui. Então, nesse caso, ele já teria raspado aqui, tá vendo? Então, agora nós vamos deixar assim mesmo, e eu vou entrar aqui na impressora, tá? Nós vamos aqui em extrusora 1, e é aqui, ó, lift height. Então isso aqui o que é? É o quanto ele vai levantar. Para mim, funcionou bem 0,4 milímetros. Mas isso, você vai fazer um teste, você vai levantar ele. Quanto menos levantar, melhor, porque esse tempo que ele perde para levantar e para depois baixar o bico, ele vai influenciar no tempo total de impressão. Que no fim desse vídeo eu vou fazer um comparativo, tá? Para a gente ver o quanto que a gente perde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1 milímetro, não, vou colocar 2 milímetros para ficar bem evidente para a gente poder olhar lá. Então, por enquanto, só isso que nós vamos configurar. Então, vou voltar aqui para a bandeja, vou ter que fatiar de novo. Nós estamos, tá vendo? Aqui ele já mostra a linha. Olha como ele levanta, tá vendo? Olha, o bico levanta. Vamos seguir aqui com a... Essas que estão em cinza são as viagens da camada anterior, tá? Então vamos voltar aqui no que a gente estava, ó. Ele fez a retração, subiu, viajou até o ponto de início, tá? Ó, vou voltar aqui. Ele retraiu, veio da camada de baixo para a camada de cima, ele subiu para a próxima camada, levantou o bico, viajou para o ponto de início, desceu de novo, aí ele começou a impressão. Ó. Primeiro perímetro, segundo, agora o perímetro externo. Tá? Agora, olha, ele retraiu, subiu, viajou para o próximo ponto e assim foi. Tá vendo? Então isso resolve o problema do bico raspando, tá? Então, mais uma vez, quanto menos a gente subir o bico, melhor. Isso é na configuração da impressora. Agora vamos ver na configuração de filamento. Na configuração de filamento tem essa opção aqui, ó, sobrescrever configuração de filamento. Então nela tem a mesma coisa aqui, ó. Retração, o quanto ele está retraindo, qual a velocidade, e aqui em cima ele tem o lift, tá vendo? Então eu posso fazer uma configuração exclusivo para esse filamento, tá? É a mesma coisa. Bom, agora nós vamos ver como fazer isso no Orca. Então, estou com a versão 2.1.1, que é a última versão na data de hoje. Vou criar um novo projeto, botão direito, vou adicionar também um cubo. Aperto S, mesmo comando, mesma coisa, vou fazer ele baixinho aqui e pronto. Nele a gente tem também a opção de fazer a configuração para o filamento, como a configuração para a impressora, tá? Então vamos para a impressora. Para a impressora eu vou clicar aqui para editar esse preset, né? Nós vamos aqui em extrusora e aqui ele chama Z-Hope, tá vendo? A minha eu já deixei como 0,4. Então é esse Z-Hope. Importante observar aqui no Orca que ele tem o tipo de Z-Hope, né? Eu uso o normal, porque ele tem o declive e o espiral, e o automático, né? O declive, o que ele faz? Ele não sobe de uma vez, ele durante a viagem ele vai levantando. Mas se ele não levantar o suficiente, isso talvez ganhe tempo, né, na impressão, mas se ele não levantar o suficiente, ele vai raspar. Então eu uso o normal mesmo, que é aquela forma quadrada, né? Ele sobe, faz a viagem e depois desce. Então, configuração de extrusora, Z-Hope ao retrair, 0,4 e tipo normal. E se for na configuração do filamento, você vem aqui no filamento, sobrescrever configuração, e aqui você tem o Z-Hope ao retrair, né? Ou seja, quando ele retrair o filamento para fazer a viagem, ele vai fazer o Z-Hope. Tá? Bom, agora nós vamos lá para o Cura. Estou com a versão 5.6 do Cura. É uma versão que foi alterada pela Elego, né? Já para essas impressoras mesmo, tá? Mas não tem muita diferença não, é mais questão de firmware e tudo mais. Nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele tem já aqui a opção de travel, né, que é viagem.
Então ele está habilitado a retração, né, que é normal ele fazer. E aqui embaixo, olha, ele tem também o Z-Rope. Então aqui, ó, eu tinha deixado 10 milímetros que eu estava fazendo o teste, mas você vai pôr 0.4, 0.2, 0, quanto menos melhor. Se essa opção Travel não estiver aparecendo para você, você tem como selecionar aqui, ó. O meu está em Custom, mas você pode ir no Avançado, Expert ou Alto, para ele mostrar todas as opções que tem aqui, todos os menus, tá bom? Então agora vamos ver o impacto disso numa impressão. Então eu vou voltar para o Orca, vamos fazer isso no Orca. Tá, então vamos criar um novo projeto. Eu vou com o botão direito adicionar primitivo, cubo, tecla S para aumentar a escala. Vou aumentar ele bem aqui para ser uma impressão demorada. Deixa eu ver aqui na configuração de extrusor, eu vou deixar ele em 0. Primeiro vamos sem levantar o bico. No PLA, só para confirmar se está zerado. Aqui está zerado, então tá. Então tá tudo zerado. Então vamos fatiar a mesa. Aqui no fatiamento a gente tem 4 horas e 28 minutos é o tempo de impressão, tá? Então agora nós vamos fazer a configuração para ele levantar o bico exageradamente, tá? Vamos fazer aqui, olha, no Z-Rope, vamos colocar 2 milímetros. Isso é um exagero, a gente nunca precisa disso, tá? Só para a gente ver o impacto. Então vamos fatiar agora. Olha, 4 horas e 32 minutos. Agora vamos para o padrão que eu uso, que deu certo para mim, tá? 0.4, que ele voltou já o que já estava, né? Vamos fatiar a mesa. E tá aí, 4 horas e 29 minutos. Bom, pessoal, tá aí. Vejam que na pior dos cenários, né, que foi subir o bico em 2 milímetros, a gente perdeu 4 minutos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a resolver esse problema de raspar, porque realmente essa impressora, eu gosto muito dela, eu gostei bastante dessa impressora, estou bem satisfeito com ela. Tem esses detalhes, eu vejo que muita gente tem esse problema de bico raspando, mas é uma coisa simples de resolver, então, no geral, eu acho que eu fiz uma boa opção ao comprar, tá bom? Então, até mais.